Agora nós vamos ter o Décio Luiz Gazzoni falando sobre a polinização na cultura da soja. O Décio é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa, desde 1974. Foi chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, da Embrapa Soja e diretor técnico da Embrapa. Recebeu o prêmio Frederico Menezes Veiga, edição 1980, é consultor internacional do BID, BIRD, FAO, Chairman do Steering Committee of Renewable Energy também. Aí eu quero convidar, então, Décio. Muito obrigada. Nós temos 20 minutos. Obrigado a você, Dalgara. Muito bom dia a todas e a todos, e a todas as abelhas no seu dia, né? Não podemos esquecer que hoje é um prazer a gente estar congraçando aqui, um prazer especial no dia que a ONU colocou como o Dia Mundial da Abelha, justamente para chamar a atenção sobre a abelha e os benefícios que ela nos traz. Muito bem. Eu tenho diversos colegas, amigos, cooperadores que trabalham comigo nesse processo aqui, e a polinização da soja é um fato muito recente. Nós estamos ainda entendendo como é que isso acontece, não temos todas as informações, toda a experiência, a carga que o André colocou, mas isso já está se tornando um negócio atraente em muitos lugares. Deixa eu procurar aqui o passador, está aqui, né? Está aqui. Deixa eu só entender para não errar aqui, deve ser esse. Vamos lá. Bom, em 20 minutos que a Dalgara me deu, obviamente eu não posso esgotar o assunto, mas a Embrapa tem esse livro em 3 idiomas aqui, inglês, português e espanhol. Ele está para download no site da Embrapa, é gratuito, não tem problema, porque todos os livros em papel o Aldo me sequestra para distribuir para os amigos dele lá. Então, esgotamos a produção em papel. Mas vamos lá. Pontos principais que a gente precisa considerar. Se a gente conversar aqui com qualquer apicultor e pedir para relacionar plantas melíferas, ou se a gente consultar os manuais, a soja não vai aparecer. Ela não é uma planta melífera clássica. Ela foi descoberta recentemente como uma ofertante de recursos, ofertante principalmente de néctar, e paulatinamente está sendo introduzida. Então, ainda não se considera uma planta melífera. Como o Breno bem colocou ontem, a soja não depende de polinização externa. Se no limite a gente simplesmente fechar a flor, proteger a flor de todo e qualquer polinizador, ela vai produzir. Mas ela se beneficia da polinização biótica suplementar. Bom, se a gente lê também os manuais clássicos, a soja é considerada autopolinizante cleistogâmica. Professora Vera, eu formei há 55 anos atrás. E há 55 anos atrás eu aprendi isso na universidade, que a soja era considerada autopolinizante cleistogâmica. O que significa na prática? Quando a flor abre, estaria polinizada e nada mais pode ser feito. Mas o que se descobriu recentemente é que ela não é totalmente cleistogâmica. O estigma permanece receptivo após a abertura da flor por um período aí de ao menos 6 horas. Vai diminuindo a receptividade, mas ele permanece receptivo. E é justamente em cima dessa condição que a gente tem trabalhado. Porque também quando a gente olha os estudos mais antigos, a gente verificava baixas taxas de polinização cruzada, que é um indicador justamente da polinização biótica. Mas quando a gente analisa os estudos mais recentes, principalmente desse século, o que nós vemos é que nós temos altas taxas de polinização cruzada e principalmente ganhos de produtividade. Então, é em cima desse conjunto que a gente procura montar essa temática da polinização em soja.
Bom, nós procuramos estudar essa relação entre abelhas e soja ao longo dos últimos anos, justamente para entender um pouco essa relação. Na realidade, eu vou referir aqui a Apis mellifera, mas existe todo um conjunto de abelhas que nós encontramos visitando flores de soja, potencialmente como polinizadores, mas eu vou usar como referência a Apis mellifera. Então, nós trabalhamos em diversas localidades do Brasil, desde Passo Fundo, Campo Largo, lá no Rio Grande, passando pelo Paraná, Londrina, Ortigueira, Mato Grosso do Sul, e vindo para essa região dos Cerrados, Sorriso no Mato Grosso, Parecis também no Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, e nós encontramos aí uma coincidência muito grande do pico de visitação de Apis mellifera e soja. Então isso também vai na linha do que o Breno colocou ontem, não lembro a que cultura ele colocou, mas aquela curva de subida e depois a cessação da visitação em soja. Então, desse conjunto de estudos aqui, que foi muito aprofundado, foram 3 anos em 10 locais, cada local diversas propriedades, em cada propriedade diversos levantamentos durante a floração. Então, esse conjunto aqui tem milhares de amostragem no campo. E o que é que nós vimos aí? Independente de quantas abelhas visitam, para nós o importante era entender como é que era a forma dessa visitação, quando começava, quando atingia um pico e quando desaparecia. E o que nós vimos é que 90% da visitação, considerando todos os locais, todas as amostragens, se davam entre 8 e 13 horas. E depois declinando e praticamente desaparecendo no final da tarde. Isso dialoga muito com a questão que a Cláudia colocou. Isso já faz parte, é um tema central nas boas práticas agrícolas, que eu vou detalhar depois, porque nesse momento aqui nós temos poucas abelhas visitando flores no campo. E uma das razões, obviamente, é a diminuição da oferta de recursos, especialmente néctar, porque a planta já não precisa mais de abelhas nesse período, ou elas não fariam uma polinização eficiente. Muito bem. Também ontem o Breno mencionou esse assunto. Quando a gente analisa os textos mais antigos, a questão era mais qualitativa, se dizia praticamente isso. Olha, onde existe lavoura de soja, se percebe que aumenta a produção de mel das colônias, e há uma produção significativa de mel de soja. Foram feitos os primeiros estudos palinológicos, justamente para entender a procedência. Mas pode ver que todas as referências são bem antigas, porque a partir de um determinado momento, o pessoal começou a entender que existia uma relação importante aí, que principalmente isso era importante para os dois lados, para o apicultor e para o agricultor. Então a gente encontra na literatura que isso não é esgotante em absoluto, mas encontra uma série de estudos mostrando essa relação entre abelhas e soja, normalmente utilizando Apis mellifera, mostrando aqui incrementos variáveis de produtividade. Está aqui o trabalho que Breno referiu ontem. Mas quando a gente olha esse conjunto todo, a gente verifica aí que a moda é em torno de 15, 20% de participação, de contribuição das abelhas na formação da produtividade de soja. Bom, isso não é nada desprezível, gente. 15, 20%, eu acredito que não tenha nenhum sojicultor aqui, mas 15, 20%, isso já é mais da metade do custo de produção de um sojicultor. Isso dá uma resiliência muito forte para ele. E por isso que esse tema da polinização suplementar em soja vem ganhando interesse. Muito bem. Apesar daquele disclaimer que o Breno colocou ontem,
eu vou mostrar como é que nós abordamos essa questão de estudar a contribuição de abelhas para a produtividade de soja. Talvez a diferença, Breno, é o seguinte: nós trabalhamos com o grupo da Universidade de Maringá, o Weber está aí, trabalha com a gente há muitos anos. Quantos anos mesmo? 9? Então, 9 anos que ele trabalhou com a gente. E nós utilizamos essas gaiolas, mas uma das coisas importantes era o seguinte: nós dimensionávamos a população de abelhas para ter, em relação ao número de flores estimado para essa área, para evitar déficit de polinização ou saturação. Então, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos, assim como o Breno colocou, uma área simulando, uma parcela simulando a área do agricultor, onde a única contribuição de polinização vinha de abelhas que existiam aí na vegetação circundante. E nós tínhamos gaiolas, 2 tipos de gaiola. Uma delas era justamente para impedir o ingresso de qualquer inseto polinizador, abelha ou qualquer outro. E outro, onde nós colocávamos uma caixa de abelha, como eu falei, já dimensionada para esse tamanho de parcela. O que nós obtivemos aí? Em 3 anos de estudo, a gente vai notar uma variabilidade que eu vou procurar explicar na sequência aqui. Mas, então, num tratamento que nós tínhamos lá com parcelas abertas, justamente simulando a condição do agricultor, gaiolas com abelhas e o nosso referencial, que era a ausência de abelhas. E essa produtividade variava, e obviamente ano para ano, mas muito consistentemente, quando nós oferecíamos uma condição de polinização suplementar ideal, nós tínhamos a maior produtividade e, na média, nós obtivemos isso, cerca de 700 quilos de diferença, que vem a dar, quando a gente traz isso para a produtividade em relação a gaiolas sem abelhas, ganhos de 6,20 em parcelas abertas, 11,63, 6,32, chegando nos mesmos 18 que o Breno colocou, e 3,94, 8,49. Bom, como isso sempre aconteceu no mesmo local, utilizando a mesma cultivar, o mesmo sistema de produção, a diferença é clima. Então, quando nós tivemos um ano como esse, que durante o período de floração, nós tivemos o céu, nuvens muito pesadas, nuvens baixas, chuvas, isso provocou uma menor visitação de abelhas nas flores. Então, caracteristicamente, nós tivemos aqui uma redução da contribuição. Esse aqui foi exatamente o oposto. Durante o período de floração, nós tivemos a maior parte do tempo clear sky, céu limpo. E no final, nós tivemos aqui um ganho de 13,97, variando aí de 9% até 18%. Mas nós queríamos entender mais coisas e procuramos trabalhar justamente numa região de cerrado. Identificamos aqui um fragmento de mata de aproximadamente 12 hectares, que era a única mata que tinha uma área aqui de produção de soja. Eu acho que a área mais perto era essa aqui, uma área de reserva legal, e dava em torno de 8 quilômetros de distância. Então, o que nós fizemos aqui? Essa área, obviamente, tinha muita abelha nativa, muita abelha silvestre. Mesmo assim, nós colocamos caixas de apis mellifera em torno e procuramos medir a visitação tanto nesse lado aqui quanto nesse lado aqui, até que distância nós tínhamos esse impacto da visitação e da polinização suplementar. Muito bem, vocês vão ver que tanto para um lado quanto para o outro, os números são muito parecidos. A primeira questão que chama a atenção é o seguinte: como nós tínhamos uma área, um fragmento de mata com grande população de abelhas nativas, a maior visitação foi observada justamente com abelhas não apis mellifera. A apis mellifera foi a menor contribuição, foi a mais baixa. E quando a gente olha a produtividade, ela segue aproximadamente a mesma forma da visitação. Então, o que nós temos aí?
produtividade é maior perto do repositório de abelhas, fosse o apiário, fosse a mata, e diminui conforme a gente se afasta. E os números gerais são esses. A média do talhão era de 3.000 quilos, mas o interessante é esse contraste aqui entre a proximidade da mata e a área distante da mata, que deu aproximadamente 710 quilos. Bom, eu não vou detalhar o outro lado, porque é aproximadamente a mesma coisa. Se vocês olharem, aconteceu a mesma coisa, até a diferença é muito parecida, de 629 quilos. Bom, tudo isso aconteceu numa área que a gente chama de Cerradão, uma área de transição de biomas no oeste do Mato Grosso, transição do bioma cerrado para o bioma amazônico. Mas aí, junto novamente com o companheiro Weber, nós migramos para o sul do Mato Grosso, numa área de Cerradinho, Jaciara, próximo de Rondonópolis. E aí nós adotamos uma metodologia um pouco diferente. Nós trabalhamos com um grande apiário na borda da lavoura, trabalhamos com um pequeno apiário e uma área absolutamente sem abelhas. Então vamos lá, no primeiro ano, a gente pode verificar aqui, novamente, conforme a gente se afasta da floresta onde estavam abrigadas as abelhas, nós temos uma diminuição da produtividade. Isso com 100 colmeias. Quando a gente colocou um apiário menor de 10 colmeias, a forma é a mesma. Mas se nós olharmos aqui esse ponto de produtividade, olha o ganho que você tem quando você passa de 10 para 100 colmeias. E onde nós não tínhamos nenhuma colmeia, e como era um cerradinho, é um ambiente pouco propício, inclusive para abrigo de abelhas nativas, então a produtividade cai muito. Repetimos tudo isso no ano seguinte, novamente, não vou detalhar, porque é muito parecido, obtivemos aproximadamente os mesmos resultados, mas a mensagem que a gente quer passar é o seguinte: conforme a gente se afasta da fonte de abelhas, sejam abelhas nativas, sejam abelhas manejadas, diminui a produtividade de soja. Bom, e além disso, nós acompanhamos diversos clusters de agricultores e apicultores Brasil afora. Tem trabalhos também conduzidos pelo companheiro Weber no Mato Grosso, na conversa com a Agrobi, que está aqui conosco. A gente vê que esses números são muito parecidos nos programas que já estão sendo utilizados em agricultura comercial para efeito de polinização suplementar. E quando a gente fala em ganha-ganha lá no começo, eu não vou... Opa, passou demais aqui. Eu não vou detalhar, porque o Aldo vai falar sobre isso à tarde, mas o apicultor se beneficia com um ganho, uma rentabilidade muito maior. Então ele vai mostrar relatos aí médios de 40 a 50 quilos de mel, exclusivamente na safra de soja, contrastado com 19 quilos, que é a média mundial e coincidentemente também é a média brasileira. E para finalizar, fazendo uma amarração com o que a Cláudia falou, que é fundamental para que a gente promova essa integração, a observação de boas práticas agrícolas. Eu não vou detalhar muito, porque isso novamente é a fala do Weber, mas nós temos sempre que lembrar o seguinte: gente, em teoria, potencialmente, o inseticida é sempre um perigo potencial para abelhas. Por quê? Inseticidas são desenvolvidos para matar inseto. Inseto é abelha, e logo inseticidas matam abelhas, em maior ou menor grau, e aí depende de uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é justamente esse: através de boas práticas, como controlar pragas com menor impacto sobre serviços ecossistêmicos, e aí eu junto polinização com controle biológico. E os fatores que influenciam aí são o inseticida, há uma variabilidade de inseticidas mais tóxicos, menos tóxicos, a formulação desse inseticida, em que dose é usado, qual a frequência, o tipo de uso, a época, o horário. Por isso eu mostrei antes aquele horário preferido de visitação, a tecnologia na aplicação e os cuidados na aplicação. E aqui a nossa experiência mostra
E se isso for observado, 90% dos casos de intercorrências desaparecem. Normalmente cai nesse último ponto aí. E quais são as vias de exposição? Como é que esse agrotóxico pode chegar na abelha? Elas podem estar forrageando no momento da aplicação, elas podem estar entrando no campo após a aplicação. Esse produto pode estar sendo translocado para o pólen, néctar ou para a gutação. Pode ocorrer deriva para áreas circunvizinhas. E aí, novamente, voltando para a fala da Cláudia, essa aplicação direta sobre áreas de abrigo e alimentação. Isso, na verdade, é um crime ambiental. E é por isso, todo esse treinamento, toda essa capacitação e a preocupação do Ministério da Agricultura e do setor privado, de que isso não aconteça. Muito bem, como é que nós podemos diminuir esse risco de agrotóxico para abelhas? Bom, dentro do conjunto de boas práticas, nós destacamos aí, e não é por acaso, o diálogo e comunicação. Os dois lados precisam conversar muito, um precisa saber o que o outro está fazendo a cada momento, entender detalhes do manejo da abelhas, detalhes do sistema de produção. Então esse diálogo tem que ser franco, aberto, contínuo, transparente, senão não vai funcionar. Seguir as boas práticas agrícolas, não vou detalhá-las aqui. Seguir as boas práticas apícolas, que também não vou detalhar. As recomendações do manejo de pragas, porque isso traz dois grandes benefícios. Primeiro, ele diminui a média de aplicações de agrotóxico na lavoura. Segundo, e muito importante, a primeira aplicação, normalmente, na nossa experiência amostra, acontece após o período de floração, ou seja, quando abelhas não mais estão visitando a soja. Evitar aplicações durante o florescimento, isso é fundamental, e observar rigorosamente as recomendações para aplicação, que é a regulagem do equipamento, a vazão, as condições ambientais de temperatura, vento, umidade, observar a distância de matas e capoeiras, e o fundamental, que é evitar a deriva. E meu amigo Wilton, onde é que está o Wilton? Está aqui o Wilton. Ele veio aqui só para verificar se eu ia falar do trabalho dele aqui. Esse é um trabalho conjunto nosso da Embrapa, da abelha, com o Senar, e está gerando esse filho aqui, que eu tenho certeza que vai ser um filho que vai nos dar muita alegria. É uma cartilha. Na sequência, o Wilton já está preparando um curso de EAD. Então, a nossa ideia é justamente motivar e incentivar treinamentos no Brasil inteiro em boas práticas para integração entre apicultura e sojicultura, que vai render bons frutos não só para a sojicultura, porque quando a gente olha esse conjunto aqui, com pequenas modificações, ele se adapta a praticamente qualquer outra cultura. Muito bem, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Décio. Bom, como nós combinamos, agora nós vamos passar para um tempo de perguntas que vocês podem estar fazendo com relação às três palestras, né? Da Cláudia, do André e do Décio. Então, se vocês quiserem, eu passo o microfone, alguém quiser perguntar, levanta a mão. Nenhuma pergunta, pessoal? Bom dia, eu queria perguntar para o professor Décio, a gente é da Agrobi, né, a gente tem realizado vários trabalhos com soja também, e como você apontou ali, os resultados eles conversam entre si. Mas assim, a gente sabe que no campo de produção comercial tem muitas variáveis aí que a gente não controla, né? Então, por exemplo, o ótimo é que a gente conseguisse espalhar essas colmeias ali, distribuir elas dentro da área produtiva, mas nem sempre você tem acesso a dentro do talhão. E a gente ainda enfrenta muita resistência quando a gente faz as amostras, os resultados,
porque algumas vezes a gente observa o incremento de produtividade. Então, quando a gente mapeia ali uma área, por exemplo, 300 metros perto das colmeias e uma área 600 metros perto das colmeias, a gente tira a média de produtividade, e isso aí apresenta esse resultado, 15%, 17%. Mas, muitas vezes, quando você vai fazer a diferença estatística, isso se encobre devido à grande variância dos pontos amostrados. Como que dentro da Embrapa vocês têm trabalhado essa análise? Bom, experimentalmente, realmente esse é um problema. Para você ter uma ideia, aquele trabalho que eu mostrei com gaiolas, a gente usava 10 repetições. Não tem nenhum estatístico aqui, mas se tiver, ele deve levantar e dizer 10. Normalmente em agricultura se usa 3 ou 4. Mas justamente antevendo essa questão de variação, fatores que a gente não controla, usamos 10 repetições. Com isso nós conseguimos derrubar a variabilidade para em torno de 8, 10%. Naquele trabalho que eu falei de lavouras extensivas até 1 quilômetro, nós usávamos 6 transectos, 6 repetições, que também é um número grande. Então, a grande forma é essa. Agora, você realmente tem variabilidade de solo. Você, às vezes, se você pega uma área maior, você tem até variabilidade de clima. Aqui no Cerrado é típico, passa uma manga d'água aqui, não passa a 200 metros. Então, não tem outra forma a não ser realmente você aumentar o número de repetições. Agora, eu não coloquei aqui, por conta do tempo, mas eu fiz um experimento que é para provar o óbvio ululante. E ontem o Breno novamente tocou nessa questão no final da palestra dele. Você tem um potencial teórico de produtividade de uma cultura qualquer, não interessa se é soja ou qualquer uma. Mas esse potencial teórico você só atinge se tudo estiver no ponto ideal. O clima correr perfeitamente, temperatura adequada, dentro da faixa ótima, a chuva adequada, volume certo no momento certo, o perfil de solo bem trabalhado, nutrição adequada, tudo está certo. E nós temos manchas dentro de lavoura. Então nós demonstramos isso, que a abelha ajuda muito, gente, mas ela não faz milagre. Então, quando você não tem condições que permitem expressar o potencial de produtividade, o efeito abelha é praticamente nulo. Você não tem. O apicultor ganha porque ele continua colhendo mel, mas o efeito sobre a produtividade da lavoura é muito pequeno. Então, essa questão de manchas dentro de lavoura, principalmente em áreas grandes, é sério. Mas evitar manchas é uma, que aí você não tem, a menos que você tenha o mapa da área já mapeado, o resto é visual, e o outro é aumentar o número